A maturidade não é um relógio, é uma revelação. Você já sentiu que está atrasado na vida? Que o tempo passou e você ainda não chegou onde queria? Pois é, há quem desperte aos 20 anos e há quem só desperta quando a vida pede silêncio, lá pelos 40 ou mais. Se você se identifica com esse despertar mais tardio, eu quero te dizer uma coisa. Isso não é fracasso. É a sua alma respondendo a um chamado que, antes, você simplesmente não tinha ouvidos para entender. Pense em Moisés, que só descobriu seu verdadeiro propósito aos 80 anos. Isso nos prova uma coisa poderosa. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com preparação. Existem sabedorias que só florescem depois que a vida já feriu, já curou, já testou e já moldou o nosso coração. Então, a pergunta que fica é: e se o que você chama de tarde demais for, na verdade, o momento certo? Vamos juntos explorar essa jornada e descobrir como o seu despertar pode ser o começo da fase mais incrível da sua vida. Muitos de nós crescemos com a ideia de que a juventude é a única fase decisiva, como se o valor da vida estivesse concentrado nos 20 ou 30 anos. E, depois disso, tudo fosse apenas um declínio lento. Mas essa é uma mentira que rouba a nossa paz e o nosso propósito. A verdade é que, ao chegar aos 40, 50, 60 anos, algo mágico acontece. O nosso olhar se torna mais limpo, o nosso coração mais consciente e o nosso espírito, finalmente, fica mais disposto a ouvir aquela voz interior que a gente passou tanto tempo ignorando. A maturidade nos oferece algo que a juventude, com toda a sua energia, não pode dar: o discernimento para reconhecer o que é essencial. Existem incontáveis relatos de pessoas que só encontraram paz, direção e uma fé verdadeira depois dos 40, simplesmente porque entenderam que a pressa não produz sabedoria, só produz cansaço. Descobrir-se mais tarde não diminui o valor da descoberta. Pelo contrário, a torna muito mais profunda. Você já percebeu como o silêncio, algo que a gente tanto evitava na juventude, se torna uma ferramenta poderosa na maturidade? A gente foge da introspecção, mas é justamente nesse quarto silencioso que Deus fala. Poucos entram nesse lugar cedo. O despertar começa a se manifestar em sinais sutis. O barulho de fora já não satisfaz. As multidões cansam e o coração começa a pedir simplicidade, a pedir calma. A natureza nos ensina uma lição valiosa. Os frutos só aparecem depois que as raízes se aprofundam. E o mesmo acontece com a nossa alma. Que tal separar alguns minutos do seu dia, todos os dias, apenas para ouvir a sua própria consciência? É um exercício simples, mas absolutamente transformador. Você vai se surpreender com as respostas que chegam quando o seu espírito finalmente se aquieta, porque o silêncio abre portas que o barulho insiste em fechar. É nessa fase, entre os 40 e depois, que a gente compreende com mais clareza o peso das nossas escolhas e o verdadeiro valor do arrependimento maduro. Acreditar que arrependimento é fraqueza é um erro fatal. Arrependimento é alinhamento. Depois dos 40, os arrependimentos deixam de ser apenas lamentos e se transformam em bússolas que nos apontam a direção certa. A Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Nomear o erro, extrair a lição daquela dor e ajustar o caminho, é o que transforma histórias quebradas em sabedoria aplicada. O verdadeiro despertar começa quando a gente entende que o passado não pode ser mudado, mas o sentido do nosso futuro pode ser completamente reconstruído a partir de agora. E é exatamente essa reconstrução interior, da nossa fé, da nossa identidade e do nosso propósito, que se torna o centro da nossa jornada. Uma das maiores armadilhas emocionais que sufocam o nosso espírito é a comparação. Olhar para pessoas mais jovens e pensar que elas estão à sua frente é um engano. Cada um tem o seu tempo. Quando a reconstrução interior começa, os sinais são claros e visíveis. Você sente uma vontade de reorganizar a casa, mas também de reorganizar a alma, as suas relações, a sua fé. Só é possível construir um propósito sólido quando a nossa identidade está alinhada com Deus. Eu conheço tantas mulheres que, depois dos 40, abandonaram padrões antigos que as aprisionavam. Voltaram para a fé
e finalmente encontraram aquela paz que buscaram desesperadamente durante toda a juventude. Trocar a pressa pela profundidade, as expectativas dos outros pela sua verdade e as máscaras sociais pela autenticidade espiritual é algo que transforma não apenas o seu presente, mas todo o seu destino. E o mais bonito é que esse despertar não toca apenas quem desperta. Ele transforma a casa inteira. É um erro acreditar que a maturidade espiritual beneficia apenas a si mesmo. A Bíblia nos ensina que a mulher sábia edifica a sua casa, e a sua luz alcança cada canto do lar. Os sinais dessa transformação são visíveis. A prioridade em Deus se torna clara. As escolhas se tornam mais equilibradas. As relações são cuidadas com mais carinho. E as palavras são temperadas com sabedoria. Quando uma mulher desperta espiritualmente, toda a sua casa recebe essa luz. Há relatos incríveis de mães que aos 40, 50 anos transformaram ambientes familiares inteiros, depois de redescobrir sua fé e seu propósito. Elas nos mostram que, quando a alma encontra a sua direção, a família inteira encontra a paz. No fim das contas, a verdade é esta: nunca é tarde quando Deus é o relógio. Os despertares tardios carregam uma bagagem de maturidade, de verdade, de propósito e de uma fé sólida, testada pelo tempo. Lembre-se de Sara, que recebeu a promessa do impossível aos 90 anos. Provando que Deus não trabalha segundo a nossa lógica humana, mas segundo o tempo perfeito dele. Cada fase da vida nos traz uma porção de sabedoria que antes nós não éramos capazes de receber. Como diz em Eclesiastes, o fim de uma coisa é melhor do que o começo. E assim, a grande verdade se revela. Aos 40, 50 ou 60, a vida não está acabando. Para muitos, ela está finalmente começando no lugar certo, que é dentro de você. Ao reconhecer isso, cada passo se torna consciente, cada escolha se torna sagrada, e cada dia passa a carregar o perfume da sabedoria que só o tempo amadurecido pode oferecer. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precise ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!